Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês a correção do PET 7 de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental, semana 3. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 3, a gente vai falar um pouco sobre colocação pronominal, que é o lugar certo de colocar o pronome, os pronomes oblíquos, nas orações de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Aí tem essa tirinha aqui, ó. Então, um rapaz aqui se declarando para a moça, aí vai e fala assim, ó. Abrace-me, beije-me, nunca deixe-me. Aí ela, com cara de brava. Tudo bem, mas antes, dá para acertar o pronome? Quer dizer que em uma dessas frases aqui que ele falou, ele utilizou o pronome me no lugar errado. Foi nessa frase aqui, ó, nunca deixe-me. O certo seria nunca me deixe, porque a palavra nunca, que tem um sentido negativo, ela, vamos dizer assim, atrai para perto de si os pronomes oblíquos. Então, por exemplo, esse pronome aqui, ó, o me, de acordo com a norma padrão, ele teria que ficar o mais perto possível do nunca. Então, o certo aqui seria ele colocar esse me antes, para ficar mais perto da palavra nunca. Nos outros casos aqui, ó, nessas duas outras frases, ele utilizou o pronome no lugar certo, porque ele está utilizando os verbos no imperativo afirmativo, né? Está dando uma ordem afirmativa, abrace-me, beije-me. E nesse caso, ele tem que colocar realmente o pronome depois do verbo. Além disso, como nesse caso aqui, se ele começasse a oração com me, ficaria errado, porque os pronomes oblíquos não devem começar as orações. Eles não devem ser a primeira palavra da oração. Então, de todo jeito, né, por duas regras, esse me realmente tinha que vir aqui depois. Agora, nesse caso aqui, ó, ficou errado, né? O me tinha que ficar antes do verbo. Tinha que ficar mais perto da palavra nunca, tá certo? Sabendo disso, então, vamos responder as perguntas. Letra A. No último quadrinho, a garota demonstra estar descontente com o uso que seu interlocutor faz dos pronomes. Levante hipóteses. O que pode ter desagradado a moça na fala do rapaz? Eu acho que foi o fato do rapaz não dominar todas as regras da língua portuguesa padrão, variante linguística que ela parece prestigiar. Que correção você faria para a fala do rapaz soar mais agradável ou ficar de acordo com a variedade padrão? Como você justificaria essa correção? Então, eu coloquei duas opções de resposta aqui, ó. Uma está em vermelho e a outra está de azul. Você pode copiar uma das duas. Não precisa de você copiar as duas, não, se você não quiser. Pode ser uma ou a outra. Então, para ficar mais agradável aos ouvidos, poderiam ficar assim as frases que o rapaz disse. Me abraça, me beija, nunca me deixe. Eu faria essas alterações porque essa é uma situação informal e é assim que eu falo no meu dia a dia. Então, desse jeito aqui, ficaria mais familiar, mais agradável aos meus ouvidos. Porque não soaria uma linguagem tão diferente da minha, daquela que eu utilizo no meu dia a dia. Agora, para seguir a norma padrão da língua portuguesa, aí as alterações teriam que ser essas aqui, ó. Nunca me deixe. Você iria mudar só essa frase aqui, ó. Nunca me deixe. Porque aí ficaria de acordo com a norma padrão. E eu faria essa alteração porque na norma padrão, a palavra nunca, que é negativa, atrai o pronome me, conforme eu já expliquei para vocês, que deve ficar antes do verbo, formando uma próclise, que é quando você coloca o pronome antes do verbo. Letra B. Observe que, nas três circunstâncias, o rapaz empregou o pronome oblíquo, numa posição depois do verbo. Essa opção é a mais comum entre nós brasileiros?
Então, gente, lá na tirinha, o rapaz colocou o pronome me depois do verbo. Ele falou: abraça-me, beija-me, nunca deixe-me. Foi assim que ele falou. Esse jeito de utilizar o pronome me depois do verbo é o mais utilizado aqui no Brasil? Não. Você pode ver que esse jeito de falar dele é até esquisito para nós, né? Então é não. A resposta é só não, porque nessa aqui não pediu para justificar. O desvio da variante padrão na fala do rapaz pode ter explicação tanto na própria fala dele quanto na imagem que ele pretende transmitir. Quais são essas explicações? É o seguinte, essa aqui é a parte 2 dessa resposta, né? Isso aqui tudo faz parte da letra B. Só porque aqui na letra B tem duas coisas para a gente fazer, por isso que eu coloquei aqui, ó, parte 2. O rapaz quis passar a ideia de que ele é muito estudado e fala muito bem o português padrão. Por isso, usou os pronomes depois do verbo. Mas ele errou ao achar que o correto, segundo a norma padrão, seria usar o pronome sempre depois do verbo, quando, na verdade, há casos em que o correto é usá-lo antes do verbo, como nas orações que tenham palavras negativas, como a palavra nunca. Letra C. Em sua opinião, a tira em estudo é um exemplo de como o uso da língua também pode distanciar as pessoas e gerar preconceitos? Por quê? Então, na minha opinião, é sim, porque se uma pessoa se acha melhor que a outra, por causa de seu modo diferente de falar, e acaba agindo com antipatia, grosseria, soberba, arrogância, sem dúvida isso afastará as pessoas. Porque no caso da tirinha, o rapaz estava sendo super agradável com a moça, ele estava querendo impressioná-la, estava declarando ali os seus sentimentos, ele queria namorar com ela, ficar com ela, abraçá-la, beijá-la e tudo mais. E aí, a moça antipática, em vez de se preocupar com a mensagem, com o significado, com a intenção do rapaz, ela se preocupou mais com a forma, com o jeito que ele falou, com a variante linguística que ele utilizou. Ela se preocupou mais com o erro que ele cometeu segundo a norma padrão do que propriamente com a mensagem que ele estava querendo dizer. Isso aí, com certeza, vai fazer ele ficar magoado e isso vai afastar esse personagem dessa moça antipática. Então, essa arrogância com relação à variante linguística que as pessoas utilizam é uma forma de acabar afastando as pessoas umas das outras. 2. Após ler os tópicos a seguir, pesquise e transcreva para seu caderno 4 exemplos da variante padrão em que deverá ocorrer obrigatoriamente a ênclise. Mas o que é ênclise? É o seguinte, gente, esses pronomes aqui, ó, que eu marquei de azul, é o me, te, se, o ou os, a ou as, lhe ou lhes, nos e vos, que são os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles, segundo a norma padrão, têm o lugar certo de colocar ele dentro da frase. Então, vai ter casos que você obrigatoriamente tem que colocar antes do verbo, depois do verbo, né? E assim por diante. Eu não vou fazer a leitura desse conteúdo aqui todo, não, desse box informativo todo, não, mas você vai fazer a leitura desse texto aqui todo para você entender aí as regras de uso da próclise e da mesóclise. A próclise é quando você coloca o pronome, esses pronomes aqui, antes do verbo. A mesóclise é quando você coloca no meio do verbo. Só que na língua portuguesa do Brasil, essa mesóclise aqui praticamente nunca é utilizada. Só a ênclise e a próclise. E a ênclise é quando você coloca o pronome depois do verbo. Aqui nesse box informativo, aqui para baixo, tem as regras de uso da próclise. Não tem no PET a parte da ênclise, que é o que a gente vai pesquisar para colocar aqui. Nós temos que colocar 4 regras em que é obrigatório o uso de ênclise, ou seja, colocar o pronome depois do verbo, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, eu já coloquei aqui para vocês, ó, esses aqui são 4 casos em que é obrigatório, segundo a norma padrão, você colocar o pronome depois do verbo, significando que você utilizou a ênclise. Então, o primeiro caso de uso obrigatório da ênclise é quando o verbo inicia a oração. Nessa oração aqui, a primeira palavra
é o verbo encontraram. Se você for utilizar junto com esse verbo o pronome nos, você tem que colocar o pronome depois do verbo. Aí a frase fica assim, ó. Encontraram-nos na praça. O segundo caso de uso obrigatório da ênclise é com o verbo no imperativo afirmativo. Então, nessa frase aqui, ó, meu amor, beije-me, eu estou dando uma ordem afirmativa, uma coisa que é para fazer, para o meu amor. Eu estou falando que é para ele me beijar. Então, quando você utiliza esse verbo aqui, ó. Então, quando você utilizou o verbo beijar no imperativo afirmativo, se você for utilizar o pronome oblíquo, você tem que colocar ele depois do verbo, formando a ênclise. Então, fica assim, ó, meu amor, beije-me. O terceiro caso é com o verbo no infinitivo impessoal. O infinitivo é quando o verbo termina com R. Então, nessa frase aqui, ó, irei amar-te por toda a vida. Não é irei te amar por toda a vida, não. Segundo a norma padrão, com esse infinitivo impessoal, que é esse verbo aqui que termina com R, você tem que colocar o pronome depois desse verbo, formando a ênclise. Essa é a norma padrão da língua portuguesa. E o quarto e último caso é quando você usa um verbo no gerúndio, que é o verbo que termina com NDO, tipo esse aqui, ó, sentindo. Então, nessa frase aqui, o correto seria ela estava sentindo-se livre. Não é ela estava se sentindo livre. Segundo a norma padrão, com o verbo no gerúndio, você deve colocar os pronomes pessoais, do caso oblíquo, depois desse verbo formando a ênclise, tá? Então, tira um print aqui para você poder copiar depois com calma. Muito bem, gente. Então, essa foi a correção da semana 3 do PET 7. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês façam a leitura com calma aí desse box informativo para vocês saberem um pouco melhor sobre as regrinhas de colocação pronominal. E eu fico por aqui, gente. A gente se vê nas correções da próxima semana aí, da semana 4 do PET 7. E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve para João Pedro Rodrigues e para todo mundo aí da Escola Estadual Cecília Pereira Mendes. Riquelme, um salve para você e para todo mundo da Escola Municipal Carlos Nogueira da Gama. Kagami Free Fire, um salve para você, para todo mundo aí da Escola Estadual São José e para toda a galera de Governador Valadares. Gusta O'Fury, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual Dr. Fernando Alexandre. Cíntia Trindade, um salve para você e para todo mundo de Comercinho. Um salve também para Ana Carolina Gomes da Silva e para toda a galera de Monte Santo de Minas. Franciele Coutinho, um salve, e também para todo mundo aí de Varzelândia e para a Escola Estadual João Cardoso Godinho. Bruno Otávio, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual João Valmic, de Ipatinga. Espero ter pronunciado correto. Lívia Andrade, um salve para você e para todo mundo aí da Escola São Sebastião. Lança Braba, um salve para você, para todo mundo aí de Pouso Alegre e para todo mundo também da Escola Estadual Monsenhor José Paulino. Irmãos Ferreira, um salve para vocês e para todo mundo da Escola Estadual Joaquim Monteiro. Pedro Leite, um salve, e também para todo mundo aí da Escola Paulo Portes. Daniel Pereira Santos, um salve para você e para todo mundo aí de Genipapo de Minas. Mundo Militar, um salve para você e para todo mundo aí da Escola Estadual Davi Ferraz de Oliveira. E para todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando, muito obrigada a todos vocês, um grande abraço e um salve! Até a próxima, pessoal. Beijo, tchau!